Olá pessoal, sou o professor Fábio Avelino e vamos dar início a mais uma aula de História aqui do 8º ano. Bom pessoal, a nossa base teórica para a nossa aula é o livro didático de vocês. E aqui é o capítulo 8, a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Eu dividi esse capítulo 8, a princípio, em 3 subtemas. A vinda de Dom João VI para o Brasil, a abertura dos portos e o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Mas antes de darmos início à nossa aula propriamente dita, seria interessante se nós fizéssemos uma rápida análise desse quadro muito famoso que retrata figuramente a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I. Esse quadro é de Pedro Américo, de 1888. Vale ressaltar que a independência do Brasil foi de 1822, então muitas décadas depois. E é bem interessante que essa cena que foi imaginada por Pedro Américo, apesar de não ter sido encomendada, segundo a maioria dos historiadores, tem um quê de imaginação, um quê de romantização da cena, né? Primeiro porque nós vemos Dom Pedro I à frente de muitos cavaleiros, em cima de uma colina, com o braço direito levantado, com a espada em punho, e supostamente gritou independência ou morte, enquanto que no lado abaixo está o exército português, já com aparência de cansado, enquanto que à margem está o povo, representa o povo, um homem mal vestido, com uma carroça de bois carregando algumas mercadorias. Então, isso é um mito fundante, porque isso aqui é uma ideia de legitimar a bravura de Dom Pedro I. Mas será que essa independência realmente melhorou a vida do povo brasileiro? Será que houve uma mudança na estrutura social? Então, são alguns questionamentos que nós temos que levar no decorrer desse capítulo 8. A vinda de Dom João VI para o Brasil. Nós sabemos que o imperador francês, Napoleão Bonaparte, ele construiu com seus soldados um enorme império. Um exército muito poderoso, muito bem treinado. E sabemos também que durante seu governo ele decretou o bloqueio continental, onde proibia os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. Sabemos também que o príncipe português Dom João VI desobedeceu o bloqueio continental imposto por Napoleão e continuou com seus portos abertos, ou seja, negociando, fazendo comércio com a Inglaterra. Por isso, as tropas de Napoleão invadiram Portugal, fazendo com que Dom João VI e a família real fugissem para o Brasil. Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa, ou seja, escoltado pela marinha inglesa e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas. Ele trouxe a biblioteca real, ele trouxe muitos móveis, ele trouxe realmente até o dinheiro do Banco de Portugal ele trouxe. Ele desembarcou em janeiro de 1808, tendo partido em novembro de 1807. Ele e sua comitiva chegaram a Salvador e pouco tempo depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Então, com a transferência da família portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, antes em Portugal, deslocou-se para o Brasil. Pessoal, a vinda da família real para o Brasil foi de extrema importância, principalmente para o povo que morava aqui no Brasil, visto que o Brasil ele era dependente da metrópole, ou seja, ele não podia fazer comércio com outros países, porque tudo tinha que passar pela metrópole. Como também não tinha autonomia política, porque todos os cargos públicos eram indicados a partir da metrópole, que era Portugal. Nessa outra imagem, de 1807, ano da partida da família real, nós vemos aqui uma foto retratando como essa partida se deu, né? Aqui está aparecendo um fim de tarde, tranquilo, com as famílias trazendo suas bagagens. Só que na realidade não foi assim. A família real fugiu durante a madrugada, às pressas, com medo que o povo descobrisse, porque na realidade Dom João terminou traindo o povo português, ele fugiu para o Brasil, com 10 a 15 mil pessoas, enquanto que o povo comum ficaram lá em Portugal, sobre o domínio das tropas de Napoleão Bonaparte. A interiorização da metrópole. Com a mudança da corte para o Brasil,
o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como a cabeça do Império Português. Durante sua permanência no Rio, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa aliança se deu por meio de negócios entre eles envolvendo terras e comércio de abastecimento, alimentos, ferramentas, tropa de moares trazida do sul, dentre outros. Deu-se também por meio de casamentos com famílias locais e de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite. O que foi que aconteceu, pessoal? Dom João, quando veio para o Brasil, ele veio às pressas, então ele precisava se estabelecer no Rio de Janeiro e para isso ele precisava de aliados. O que foi que ele fez? Ele barganhou com a elite local, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Vale aqui ressaltar que essa elite paulista e fluminense estavam em ascensão social, estavam ganhando muito dinheiro devido ao café. E com a chegada de Dom João, tudo isso melhorou, porque eles tiveram que abastecer a corte com alimentos, com tropas de moares, ou seja, com bugigangas trazidas principalmente do sul, dentre outras coisas. Então essa barganha se deu através também de títulos nobilárquicos, ou seja, títulos aristocráticos, como os títulos de conde, de duque, de condessa. Então tudo isso foi barganhado. E essas relações sociais e mercantis elevaram a elite do Centro-Sul. A prova disso vai se dar no início da proclamação da República, com a chamada República Café com Leite, onde ficavam revezando entre os políticos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nessa outra imagem, isso é uma pintura de 1927, está retratando a visita de Dom João VI à Igreja do Rosário, no Rio de Janeiro. Abertura dos portos. Depois de sua chegada, Dom João ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Qual é o significado dessa abertura? O significado dessa abertura foi muito vantajoso, principalmente para os brasileiros, como também para as nações amigas, como no caso da Inglaterra, que era a maior produtora de mercadorias e produtos manufaturados do mundo naquela época. Então, para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas e não tinha como vir produtos de lá. Além disso, a corte portuguesa do Rio queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim exclusivo do comércio metropolitano, ou seja, o Brasil, para comprar mercadorias, primeiro elas tinham que passar pela metrópole, ou seja, Portugal, onde era acrescido mais alguns impostos para depois chegar até o Brasil. Com a abertura dos portos aqui da colônia, o Brasil passou a negociar diretamente com essas nações e os produtos ficaram mais baratos. Para a Inglaterra, a abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil, que era um enorme país e tinha um enorme potencial comercial. O Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Logo que se instalou no Rio de Janeiro, Dom João autorizou a criação de indústrias no Brasil. Essa autorização, no entanto, não teve um resultado esperado devido à falta de capital e à dificuldade de concorrer em preço e qualidade com produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses. Vale aqui ressaltar que até antes da chegada de Dom João VI, o Brasil era um país agrário que praticamente não produzia nada. Tudo tinha que vir de outros países, ou seja, quase tudo era importado. Ainda mais depois que Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação, extremamente favorável aos interesses ingleses. O principal artigo desse tratado dizia que para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deviam pagar um imposto de 15%, as portuguesas de 16% e as de outras nações 24%. Ou seja, os produtos ingleses pagavam menos impostos do que os produtos portugueses para entrar no Brasil. Então, pagando impostos menores, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais baixos do que de outras nações, incluindo a metrópole. Com a abertura dos portos e o Tratado de 1810, dezenas de navios entraram nos portos brasileiros trazendo tecidos, caixões mortuários, ferragens, louças, pentes, além de produtos desnecessários como as carteiras para colocar notas, no Brasil só havia moedas, mercadorias inglesas de luxo, candelabros, louças, cigarros, inundaram o Rio de Janeiro. Esse tratado foi extremamente vantajoso para a Inglaterra. Por quê? Porque era uma espécie de pagar a escolta da marinha inglesa que trouxe Dom João VI. Então, Dom João não tinha dinheiro na época, então
este tratado foi uma forma de pagar, visto que tudo que era produzido lá na Inglaterra, em plena primeira Revolução Industrial, era trazido para o Brasil, com um imposto muito pequeno, no caso de 15%. E eles traziam de tudo: esqui, patins de andar na neve, casaco de pele. Então, isso é coisa desnecessária para o Brasil, visto que aqui é uma quintura tremenda, mas esses produtos tinham que ser trazidos para o Brasil. Aqui nessa imagem nós vemos uma louça inglesa do final do século XIX, ou seja, do final de 1800, que fez parte do acervo do Museu do Estado de Pernambuco, Recife. Vale aqui ressaltar, pessoal, que essa prataria inglesa, essas louças inglesas, elas também tiveram circulando na nossa região. O Coronel João Batista, que morava aqui no Altinho, onde é o assentamento hoje, ele tinha dessa prataria inglesa, francesa, tinha móveis franceses, ingleses, como também a elite lá de Sobral. Esses produtos com a abertura a estrada de ferro, foi feita ligando Sobral com Mucim, os produtos vieram com mais facilidade. E nessa época, aqui em meados do século XIX, os produtos vinham através do porto do Mucuripe, como também do porto de Acaraú. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.